Fogo Morto, uma obra publicada em 1943, de autor José Lins do Rego, um escritor brasileiro da segunda geração modernista. Essa obra ela foi considerada por muitos críticos a obra-prima de José Lins, e também ele era um romancista regionalista mais prestigiado da literatura nacional. Ele também consagrou-se como romancista de decadência dos senhores de engenho, como mestre do regionalismo. Publicado em 1943, Fogo Morto é uma contundente visão dos processos de mudança sociais e econômicos no Nordeste brasileiro. O título se refere à transformação do engenho Santa Fé, localizado na zona da Mata da Paraíba, de núcleo de poder econômico e polo de miséria, com o apagar definitivo das fornalhas. A obra faz parte da segunda fase regionalista. A linguagem traz marcas da oralidade, regionalismo nordestino, e os recursos são emotividade, metáforas para retratar o drama vivido, e a obra é dividida em 3 partes. Eu vou falar um pouco sobre as 3 partes, os 3 capítulos do livro Fogo Morto. A primeira parte, cada parte é focada em um personagem. O primeiro personagem que eu vou falar vai ser sobre José Amaro. Ele era... Essa primeira parte, o primeiro capítulo sobre José Amaro vai falar mais sobre as origens dele e contar mais um pouco sobre o personagem, sobre a origem dele e tal. Ele era um celeiro que habitava as terras do seu Lula, é um mestre celeiro. Ele habitava as terras do seu Lula. Na segunda parte, segundo capítulo, vai falar um pouco mais sobre o seu Lula, o seu engenho, o engenho Santa Fé. O narrador seguinte vai voltar lá em 1850, vai contar a história do engenho Santa Fé, a prosperidade dele e a sua decadência. Já no terceiro capítulo e último, vai falar um pouco sobre Vitorino Carneiro da Cunha, que é o terceiro personagem que eu vou citar. Basicamente, ele perambulava de cavalo pelas terras e ele tinha condições financeiras muito, muito frágeis, ele tinha condições financeiras bem difíceis e ele vivia lutando com suas próprias forças contra as injustiças em sua volta. A obra Fogo Morto, de José Lins do Rego, publicada em 1943, é um romance narrado em terceira pessoa. A obra apresenta uma linguagem forte e poética. A expressão fogo morto era usada no Nordeste para se referir a engenhos de cana-de-açúcar que foram desativados. A obra se passa na zona rural nordestina, mais especificamente na várzea do Paraíba. O livro é dividido em 3 partes, cada uma com o nome dos personagens principais, que uma das partes é o mestre José Amaro, a outra é o engenho de seu Lula, e a terceira é o capitão Vitorino. O livro retrata a decadência dos engenhos de açúcar e a degradação humana frente à modernização. A obra é considerada uma obra da literatura regionalista e um dos representantes mais importantes do romance regionalista brasileiro. Bom, eu vou estar falando sobre os 3 personagens principais dessa obra. A gente tem o primeiro personagem, que é o mestre José Amaro. Ele é um celeiro renomado, que ele vive nas terras do seu Lula. Ele trabalha nesse lugar e ele é explorado pelo patrão dele, né? Então ele não tem outra alternativa de sair dessa situação. Então ele apenas mantém isso no dia a dia dele, e esse é o primeiro personagem. A gente tem o segundo personagem, que ele é o Coronel Luiz de César de Holanda Chacon. Ele é o conhecido como Seu Lula também, né? E ele é o fundador do engenho de Santa Fé. Ele, no caso, é a pessoa que é a dona da terra onde o mestre José Amaro trabalha. E a gente tem o capitão Vitorino Carneiro da Cunha, que ele é meio que uma paródia de Dom Quixote de La Mancha, né? Ele perambula pelas estradas, ele ostenta um poder de dignidade que ele não possui. Então ele fica andando pelos lugares, ostentando, se gabando de coisas que ele não tem e de coisas que ele nunca possuiu. Então essa é uma característica marcante desse personagem.